Olá, Marisa, boa noite. Oi, boa noite, Fernando. Tudo bem? Tudo bom? Para iniciarmos, né, com bastante pertinente ao tema de hoje, como é que está? Você está me ouvindo bem? Você está me vendo bem? Eu estou te ouvindo bem, estou vendo você bem. Você não está muito assim na frente da câmera, você não está muito recuado. Para mim está ótimo. E eu? Você está me vendo bem? Legal, você também, estou te vendo bem. Estou vendo. Se hoje até coloquei aqui um blazer para participar Eu da nossa vi. conversa, Ah, né? Porque faz parte do tema, né? Do uhum, nosso tema de hoje, né? Que é um tema bem interessante, né? Que nós vamos falar hoje sobre como se comportar, né? Em videoconferências ou em entrevistas online. Então, esse é o tema da nossa conversa de hoje, 13 de julho, uhum. e é isso que nós vamos passar para vocês aí um pouco, algumas ideias de erros e acertos que nós já vivemos e que nós estudamos para trazer para vocês. Tá ok? Exato. Então, hoje nós faremos de uma forma diferente. Eu vou fazer uma apresentação muito rápida. Eu sou o Fernando Nunes, CEO da Gluck Consulting. A Gluck é uma consultoria de recursos humanos e eu vou falar para vocês hoje bastante da nossa área de DHO Development, do produto que nós estamos falando hoje, orientação de carreira, que é Uhum. uma área que nós temos para orientar os profissionais que estão trabalhando e que estão em busca de um emprego novo. Então, é um trabalho que é feito, a Marisa daqui a pouco vai entrar um pouco mais profundo nesse item, é um trabalho que nós fazemos com os profissionais para melhorar um ponto que ele precisa para chegar aonde ele quer. Então, você está do ponto A para o ponto B, o que você precisa fazer? Então, Marisa, boa noite. Eu te convido para se apresentar e passar um pouco para o pessoal o que é esse produto que tanto a gente fala e que nós estamos aqui para ajudar as pessoas nesse sentido. Mais uma vez, boa noite, Fernando. Boa noite a todos que estão aqui nos ouvindo. É, Como todos sabem, como está aqui também escrito, eu sou Marisa Fernandes, uma profissional de alguns anos de recursos humanos. Hoje eu faço parte da equipe da Gluck, sou partner e focada muito nessa área de DHO, entre outros também sobre processos de recursos humanos. Entrando um pouco no detalhe desse tema que a gente fala sempre, né, a cada 15 dias, orientação de carreira, é um trabalho que nós temos feito, aliás, com muitos executivos e outras pessoas, então não tem nível, né, na verdade, todas as pessoas que querem fazer são muito bem-vindas e a gente está trabalhando com todos os níveis de profissional. Na verdade, Fernando, a orientação de carreira é você dar uma repaginada na pessoa como um profissional. Então, o que é isso, né? É você ajudar a pessoa na questão de currículo, LinkedIn ou qualquer outra rede social, que isso não fique muito disparate. Eu sempre falo, você no LinkedIn tem que ser a mesma pessoa que você no Facebook, você no Instagram. Então, não faz sentido você tem que se preocupar com a sua imagem, né? Então, não faz sentido você estar todo engravatado no LinkedIn e depois postar coisas um pouco diferentes que não são adequadas, sabe? Então, as empresas hoje, elas acabam investigando. Não significa que você não pode ser feliz, não pode ir à praia, não pode beber. Não é isso. Mas você tem que tomar cuidado com o que você posta. Porque as empresas, elas acabam olhando você como um todo. E não só como antigamente. Era só um LinkedIn, era uma referência, era o que estava escrito no papel, no currículo. Hoje não. Vocês têm que tomar cuidado porque a empresa, ela dá uma 360 na sua vida. Ela vai... E hoje é muito fácil, né, Fernando? Você digita o nome da pessoa e já sai a vida dela toda lá, e aí você começa Exatamente. a entrar nos links aonde a pessoa tem a vida dela nas redes sociais, né? Então, dar essa repaginada aí, essa preocupação, colocar um alerta para todas as pessoas, fazer alguns testes de entrevista em português, inglês, espanhol. Eu falo inglês e espanhol, então posso dar uma ajuda aí nessas duas outras línguas além do português.
Nós fazemos um teste comportamental também, para saber quem é de fato aquela pessoa. Então, tem alguns testes de RH que até não são tão bons, mas esse teste ele é muito próximo da realidade das pessoas. Tem tido resultados assim que estão me deixando surpresa assim, positivamente. Então, nós fazemos isso, e também um SWOT análise da pessoa, então, saber quais são as fortalezas, as fraquezas, quais são os gaps para a gente poder trabalhar nessas sessões. Então, vamos fazer as entrevistas, vamos fazer essa análise, e também vamos, num paralelo, dar uma olhada no mercado, só que claro, sem o compromisso do outplacement, porque aí é um outro setor, que aí é um pouco diferenciado. Estamos falando da orientação de carreira, estou falando propriamente da pessoa, tá? Então, a gente acaba ajudando também a pessoa a olhar o mercado, como se posicionar numa entrevista, o que não falar demais, não falar de menos, sabe? Tem que ter um equilíbrio. Então, é tudo isso. A orientação de carreira é realmente você dar um guideline para a pessoa. Como fazer, aonde buscar, como fazer um networking. Networking também é uma palavra, assim, chave, uma palavrinha aqui mágica, né? Vamos dizer, porque não adianta nada você ter vários, eu já falei isso várias vezes, mas eu vou falar de novo. Um monte de cartão de visita não significa que você faz network. Saber conhecer muitas pessoas não significa que você tem um bom network. Network é um processo, é você realmente manter relações, é você estar sempre preparado para ajudar pessoas, e aí automaticamente as pessoas podem te ajudar numa indicação, enfim. Então, é realmente fazer tudo isso chama o pacotão orientação de carreira. Legal, Marisa, muito obrigado pelas explicações. Lembrando, né, alguns lembretes que eu quero passar para o pessoal. Nós estamos ao vivo no LinkedIn e no Facebook. As perguntas de vocês são sempre bem-vindas, a gente adora receber perguntas, comentários, sim, né? E até assim, para quem tiver disposto a escrever, até passe para a gente. Vocês estão ouvindo a gente bem? Vocês estão nos vendo bem? A iluminação tá boa? Né? Escrevam aqui para a gente. Um outro tema que eu queria deixar bem claro para vocês nós estamos fazendo esta live das nossas residências. Né? Então, eu estou aqui na minha casa, a Marisa também está na casa dela. Caso tenha algum barulho externo, algo que vocês escutem no fundo, já peço desculpas de início, né? E nós vamos iniciar aqui a conversa falando de como se preparar, né? Para uma videoconferência ou para uma entrevista online. Né? Marisa, antes de nós entrarmos no tema como, eu só queria colocar um ponto, né, que eu vou trazer. Nós vamos trazer alguns cases que nós vivemos, né? Eu, nesses 10 anos de Gluck, eu já fiz muitas entrevistas online e já tive diversos casos, então nós vamos trazer cases bem interessantes para vocês. O primeiro tema que eu tenho a colocar aqui se você for participar de uma entrevista ou de uma videoconferência ou de qualquer outro tipo de reunião online, é muito importante você observar, antes de começar, né? A Marisa, depois ela vai falar alguns temas aí do depois, mas antes de começar, é uma coisa que a gente fala que é o óbvio, mas o óbvio nem sempre é óbvio. Tá? Não. Primeiro de tudo, é você ter uma conta própria, independente da ferramenta, independente da rede social. Uma conta própria para iniciar. Tá? E aí eu já tenho case para contar aqui. Sim, né? Eu já imagino, eu também teria. Teve uma vez que eu fiz uma entrevista com uma pessoa, era um homem, acho que ele não tinha tanta facilidade de utilizar, era o Skype que nós iríamos utilizar, ele não tinha tanta facilidade e ele foi lá e entrou na conta da esposa dele e passou para a gente. Quando eu fui, né, conversar, e aí uma assistente minha agendou toda a entrevista e tal, no dia, quando eu fui lá procurar, era o nickname Joana 123, e eu ia falar com o João. É um exemplo de nome que eu estou dando. Então, assim, não começou bem.
né? Então, assim, independente se fosse homem ou mulher, a nomenclatura, é importante a pessoa que está do outro lado, ela saber com quem que ela está falando. Né? Que nem vocês estão vendo aqui, está aqui meu nome, Fernando Nunes, está ali da Marisa, Marisa Fernandes. É importante eu saber quem está do outro lado, qual que é o nome daquela pessoa, né? Porque é um pouco desconfortável para a pessoa que vai fazer uma entrevista, ela ter um outro nick. Quem será que é a pessoa que vai atender? Né? Até porque, quando você tem... Eu já tive casos também, olha que engraçado esse, Marisa, de a pessoa passar a nomenclatura, ele não tinha uma conta no Skype na época, que era a ferramenta mais utilizada para entrevistas, não tinha conta no Skype e passou a conta do irmão. E aí, no horário da entrevista, nós fomos lá e chamamos a pessoa. O que aconteceu? O irmão da pessoa estava com o celular. E essa conta estava logada no celular da pessoa. E a pessoa e o entrevistado estava no computador. Então, não sei se todos sabem, mas quando você tem um Skype, por exemplo, que ele fica logado em 2 lugares ao mesmo tempo, ele vai tocar nos 2 lugares. Vai, sim. E aí quem atender primeiro derruba o outro. E aí o que aconteceu? O irmão da pessoa atendeu, estava num bar, uma bagunça, e assim, não soou muito bem para nós entrevistadores naquele momento. Então, você imagina se fosse uma empresa, né, para fazer uma entrevista. Então, é muito importante você ter, primeiro de tudo, o seu nome na sua rede social. E eu não falo só de Skype, viu, Marisa? E não falo também só para entrevistas. Atualmente, muitas empresas estão utilizando outras plataformas para fazer reuniões. Né? Então, eu já fiz reuniões aqui pelo Hangouts, já fiz reuniões pelo próprio Messenger. Zoom, Messenger, por diversas outras plataformas. E o que acontece nessas reuniões? Quando você entra para se logar, ele te dá a opção de você fazer o seu login da rede social. Aí, você vai entrar numa reunião com um fornecedor ou com alguém e você entrou com o seu login da rede social, vai aparecer a foto da sua rede social. Vai aparecer o seu nome da rede social. Aí eu entro no tema que você estava falando, no cuidado que nós temos que tomar. Depois nós vamos falar de vestimenta, nós vamos falar de alguns temas, mas esse é o principal item antes de começar, é ter o seu nome, a sua rede e tomar cuidado quando você entra, principalmente nesses novos. Eu já vi teleconferência, principalmente no Hangout, que a pessoa entra pela conta do Google, que vai buscar a conta do Facebook. E aí era uma reunião séria com assim, algumas empresas, entrou lá uma foto da pessoa beijando o marido, assim, um beijo forte até, que não fazia sentido para aquela reunião. Né? Então tem que tomar um cuidado muito grande. Tem que tomar, Fernando, eu vou até um pouquinho além. Você até que eu acho que está sendo bastante educado, né? Estou lembrando de um caso de pessoas que que participam de sites de relacionamento e tudo mais. Então elas têm nomes diferentes. Não vou entrar no mérito aqui, mas esses nomes eles acabam fazendo parte do Skype. Então, ainda a gente usa bastante o Skype. Temos as plataformas Zoom, Teams e tudo mais, que a gente até evoluiu bastante nesse tema de plataformas, mas muita gente ainda usa Skype. Então, esses nomes ficam lá, né? Como que qual é o seu nickname desses sites de relacionamento e que você linka com o Skype? Então, fica muito desagradável, porque aparecem esses nomes lá para você fazer uma entrevista, né? Ou uma teleconferência, que seja. Então, assim, isso dá um tom estranho, né? Eu acho que... o que é importante também, Fernando, é dizer para todo mundo que isso que nós vamos falar são dicas de toda a nossa experiência. Isso não está escrito em livros, né? E, de repente, vai soar absurdo para as pessoas. Mas como nós somos... de muitos anos aí de RH, a gente sabe qual que é o efeito disso.
Então, são dicas pautadas em cima da nossa experiência, né? Não tiramos nada de livro, porém, a nossa experiência, ela nos ajuda também a falar que isso não é a melhor maneira, essa não é a melhor maneira, né? Uhum. Exatamente, Marisa, exatamente. Então, assim, é um bate-bola que nós vamos fazer aqui, né? Troca de algumas informações Sim. Em relação ao tema, né? Então, assim, um ponto que eu falo aqui, Marisa, antes de iniciarmos, né? Até passei, né, fiz uma pergunta para você, e aí, como é que eu estou, né? Eu vejo que para ambos, tanto para uma entrevista como para um trabalho, uma reunião, sempre as pessoas do outro lado, elas vão ter uma visão corporal sua. E aquilo que a gente fala, que a gente conhece, né, Marisa? O corpo fala. Sim, a gente sabe o que está acontecendo. Então, é sempre bom antes, faz um teste. Olhe como que você está para aquela câmera, né? Porque assim, eu já fiz videoconferências com pessoas que estavam utilizando o celular e, por exemplo, eu estou com o computador, a Marisa está com o celular. E olha a forma de como que a Marisa postou a câmera dela, como ela deixou um espaço suficiente para que nós consigamos ver a Marisa, né, ver a expressão corporal da Marisa, e não só os olhos. Vou dar um exemplo para vocês. Eu já comecei uma reunião com uma pessoa, a pessoa estava assim, ó, na câmera. Você acha que você consegue conversar comigo durante mais de 5 minutos assim, Marisa? Não. Não consegue, né? Então, é uma distância que você tem que dar, uma distância, vamos dizer assim, é uma distância segura, é uma distância que você consiga ter uma parte do seu corpo sendo mostrada, né? E que você consiga visualizar o outro e o outro te visualizar. Porque tem pessoas também que não conseguem, coloca tão próximo que não consegue ver o que está acontecendo. Exato. Né? Então, tem que se preocupar com tudo isso. Sim. É uma reunião. Né? E aí, Marisa, ponto que eu acho que é... Desculpa, Fernando. Não, vamos lá. Eu ia entrar num primeiro ponto aí que eu acho que é importante também. Tá bom, todos os pontos são importantes, né? Mas assim, se a tua internet não é das melhores, e atualmente, inclusive, as internets estão falhando, né? No momento de pico aí, tivemos problemas, né, Fernando? Teve um dia que estávamos numa live, eu tive problemas, as pessoas não me escutavam, eu tive que sair e voltar de outro aparelho, enfim, pode acontecer. Mas como uma sugestão, fique próximo do seu roteador. Então, tenta ficar o mais próximo possível. Se de repente o roteador está dentro do quarto de uma outra pessoa, você não pode ficar, tenta se aproximar o máximo, porque aí a probabilidade da internet ficar ruim é menor, ainda que de repente não esteja funcionando, mas tente se aproximar. Então, é importante planejar tudo isso. Então, você estar num ambiente tranquilo, ainda que de repente você mora com muitas pessoas dentro de casa. Mas o que é um ambiente tranquilo? É pelo menos você ter, naquele momento, um poder de concentração. Então, você avisar todas as pessoas da sua casa que vai acontecer aquilo, e que as pessoas tenham um pouco de paciência, assim, ou que minimizem um pouco o barulho. Barulho todo mundo tem, estamos nas nossas casas, temos animais, temos crianças, temos adultos, televisão ligada, enfim, tem todo um cenário de uma residência, né? Mas dá para minimizar, e principalmente quando a gente fala de uma entrevista, né, Fernando? A gente tem que se preocupar com tudo isso. Então é importantíssimo isso. Até um ponto, né? Antes da gente comer, quando nós iniciamos a nossa live, eu falei para as pessoas que estão aqui nos assistindo que nós estamos na nossa residência. Eu acho que, assim, tudo que você for fazer em uma reunião, o que é acordado não é caro. E o que é explicado fica muito mais fácil. Então, avise para a pessoa, eu estou na minha residência, comigo mora meu filho pequeno, ou eu tenho um cachorro que ele pode bater na porta, algo assim. Então, avise, se acontecer algo externo, já te peço desculpas com antecedência. Então, avise. Claro que o mais importante é o que a Marisa comentou. Sempre fazer um acordo com as pessoas. Né? Que nem eu tenho um filho, minha esposa, eles estão aqui em casa, eu avisei, estou iniciando uma live agora, por favor, não falem alto,
não façam barulho, porque isso pode atrapalhar. Então, toda vez que você for entrar numa videoconferência, avise as pessoas, né? Eu já tive caso de estar no meio de uma entrevista, a esposa do candidato entrou já falando, blá, 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 aí falou, estou numa entrevista. Ela, ai, desculpa, eu não sabia. Quer dizer, se ela ele não avisou, né? Ela não entraria daquela forma. Então, com certeza. É muito importante isso. Avise. Né? O que a Marisa falou, isso é um dos pontos principais, avisar. Então, Marisa, vamos falar mais, vamos nos aprofundar mais nesse planejamento, porque nós temos 3 fases aí de um trabalho desse, né? Planejamento, a execução e a finalização ali, o pós. Né? Sim. Então, o tema do silêncio já falamos, ou então até pedir permissão ou pedir desculpas para as pessoas, né, para o interlocutor, que você está na sua residência e tudo mais. Você imagina se você está num lugar barulhento, não está muito preocupado com isso, e todas as pessoas, vamos imaginar que é uma live, todas as pessoas com o microfone aberto estão em lugares barulhentos. É humanamente impossível de você continuar com uma live ou uma reunião, né? Então, eu acho que você tem que fazer sua parte e se preocupar com isso, sim. Então, eu não estou aqui para definir como que tem que ser a residência das pessoas, sabe, Fernando? Mas eu entendo perfeitamente, tem pessoas que moram com uma família grande, né? Dá para diminuir um pouco o ritmo do barulho e tal naquele momento. Então, é só uma sugestão para realmente você tentar minimizar essa falta de foco, porque você não consegue se concentrar naquele momento. Você vai ficar olhando para um lado, olhando para o outro, preocupado porque o cachorro está se aproximando, ele vai latir, porque não sei o que lá. Então, se tem algum preparo, pelo menos isso pode diminuir um pouquinho, tá? Outro ponto que é importante é o vídeo. Tem pessoas que muitas vezes não testam o vídeo, a câmera, né? Para ver se está funcionando. O vídeo é fundamental para outra pessoa poder observar você. Então, não é só a voz, é sim o que você acabou de dizer. O corpo fala. Então, nós temos sede de poder enxergar o que a pessoa está dizendo, ainda que a gente ouça só com os ouvidos, mas a gente quer ver a expressão da pessoa. Então, muitas vezes as pessoas não gostam de alguma coisa e falam que gostam, mas assim a expressão delas fica conturbada. E isso é importante naquele momento de uma vídeo. Então, é importante para acompanhar esse processo e também aquelas, eu diria, desculpas. Eu estou sem câmera. É desatualizadíssimo você falar isso, porque estar sem câmera nos dias de hoje, em 2020, acho que não vai dar para acreditar. Então, estou sem câmera é um pouco difícil, porque se você está sem câmera no teu laptop, você imediatamente após consegue clicar e entrar pelo celular. Né? Ainda que você não tenha um tripé, não tenha onde segurar, você sabe que tem várias maneiras de apoiar o celular em pé e colocar o fone. Olha, eu vou dar um exemplo. Eu, quando não tinha meu tripé ainda, eu tenho um porta-guardanapos, eu colocava ele, porque meu tripé não tinha chegado ainda, e eu ia fazer pelo celular, e porque você precisa ter a parte de baixo livre, né? Porque você está com o fone conecta embaixo. Então, eu coloquei assim e coloquei um suporte atrás para poder segurar o celular. E assim foi, Fernando, você nunca nem percebeu. Então, assim, eu acho que é criatividade, né? Um outro ponto que é muito importante também, o fone de ouvido. É importante você usar fone de ouvido, porque, de novo, você está, de repente, num ambiente onde os seus familiares estão quietinhos, mas estão na sala ali ouvindo você. Então, ouvindo toda a conversa, e alguém vai falar, em algum momento vai dar uma opinião sobre o tema que está acontecendo ali na live, na reunião, na entrevista, que seja. Não tem jeito, porque as pessoas às vezes querem participar e tudo mais. Isso acontece. O fone de ouvido vai deixar aquilo reduzido só para você. Então, testem o fone de ouvido, porque o fone de ouvido tem alguns que têm duração muito pequena. Começa a ter barulho, chiado, as pessoas não ouvem, enfim, não funciona mais. Então, testem o fone de ouvido. É importante ter, mas desde que ele esteja funcionando, né?
Esse testar antes, aqui. Marisa, esse Oi. testar antes é muito importante. Até porque, assim, pegando um gancho dos dois itens que você falou, de testar o fone e ter a câmera, ele vem de encontro no que, se eu vou fazer uma reunião, vou fazer uma entrevista, é importantíssimo eu fazer um teste antes. Então, vai ser uma entrevista por qualquer plataforma que seja, faça um teste antes, peça para um parente, um amigo, baixar esse aplicativo e faça um teste antes nesse aplicativo. Veja como que ele irá funcionar na sua ferramenta. Então, fazer teste antes, e é uma coisa que a Marisa falou, isso daí é fato, gente. Hoje em dia, não existe mais desculpa para você não participar de uma vídeo. Ah, porque a câmera do meu notebook não está funcionando. Vai pelo celular. Porque a câmera do meu celular não está funcionando. Pede o celular de alguém emprestado, faz alguma coisa. Porque, assim, a forma que hoje nós temos de tecnologia avançada, não tem como mais ter uma desculpa de que não tem um vídeo. É imprescindível ter um vídeo. Sim. Às vezes as pessoas têm um certo receio de como utilizar, mas a pessoa tira foto. Exato. Né? Não, hoje em dia, Fernando, não dá mais para você dar essa desculpa, porque é muito fácil, hoje a tecnologia está muito avançada e é um preço, assim, acessível, né? Muitas vezes, quando eu estou em algum curso, algum treinamento, eu me dou o direito de, algumas vezes, tirar o vídeo, porque também você fica muitas horas ali e às vezes você precisa fazer alguma outra coisa. Não vejo problema nenhum. Então, você deixa seu microfone no mudo e também tira o seu vídeo. Mas, assim, a maioria do tempo que você está em algum evento, algum que seja, treinamento, qualquer coisa, deixe sua câmera aberta. Porque realmente o corpo fala e o interlocutor quer ver você. Então, não tem jeito. Agora, vamos imaginar que você tenha outros colegas, então é uma reunião ou uma live e outros colegas estão falando. Você pode deixar seu microfone no mudo para evitar qualquer contratempo também, né? Vai que cai alguma coisa, e já aconteceu. Eu estava numa live um dia desses e a pessoa ficava arrastando a cadeira e ela não percebeu que o microfone dela estava aberto. Então você imagina arrastar a cadeira perto do microfone. Isso dava um som assim terrível. Então, enquanto você está ouvindo, deixe seu microfone desligado. E também outro motivo, cachorro latindo, não dê brecha para o seu cachorro. Se ele late muito, enquanto você está ouvindo, deixe seu microfone desligado. O caminhão de gás vai passar na hora, bem na hora que você está na live, na entrevista, ou que seja. Então, se você está, ou você vai pedir desculpas, ou também você pode deixar, se você está numa live, numa reunião, e você consegue deixar o microfone desligado, está perfeito. Numa entrevista, infelizmente, não. Por isso que eu concordo com o Fernando. Já comece a sua entrevista pedindo desculpas. Fala assim, olha, estou na minha casa, pode ser que passe caminhão de laranja, ou de gás, ou qualquer outra coisa aqui, e você me desculpe, mas eu não tenho como evitar isso. Então, eu acho que é honesto isso, sabe? E todo mundo tem isso na porta de casa, não tem jeito, né? Até porque, Marisa, é um cuidado muito grande que as pessoas têm que tomar em ter esta prévia e em se colocar num local que não tenha barulho, que não tenha uma interferência externa. Que não a gente não está falando aqui só para entrevista, né? Nós estamos falando também para pessoas que estão participando hoje de muitas lives, muitas conferências. Sim. Né? E não sei se todos sabem, mas as principais ferramentas que são utilizadas hoje como para videoconferências, Zoom, Hangout e outras, Teams, todas, muitas delas, o responsável, o sponsor ali pelo projeto, por administrar, ele pode liberar todos os sons ao mesmo tempo. Então, às vezes você acha que você está protegido, né, com o som, e aí tá ali
batendo um papo, conversando. Já aconteceu isso e foi muito desagradável. Eu já vi em um evento, a pessoa colocou, deixou no mudo e estava fazendo outras coisas, aí cozinhando, falando. E o responsável ia liberar o som de uma pessoa, ele acabou liberando de todos. Nossa, foi muito desagradável para as pessoas que estavam ali, vendo, porque aquela pessoa estava falando sobre um assunto até confidencial dela, assim, batendo um papo, né? Então, é um cuidado muito grande, né? Se você está... E a câmera também, né, Fernando? Porque muitas principalmente... pessoas fecham a câmera achando que ela não pode abrir. Porém, o dono vamos chamar de dono, né? Quem está... né? Exatamente, o administrador, ele abre as câmeras também. E às vezes, por um engano, ele abre a câmera de todo mundo. Gente, muito cuidado. Eu falei para, às vezes, você deixar a câmera fechada, porém, você não vai fazer coisas que não deveria, né, mostrar para ninguém. Então, assim, e nós temos visto isso já, né, Fernando? E também saiu na mídia alguns escândalos aí dessa questão de câmeras e tudo mais. Com certeza a pessoa não percebeu, não sabia que a câmera estava aberta. Então, assim, cuidado com isso, gente, muito cuidado. Falando de câmera, sabe qual que é um erro muito frequente, Marisa? É quando as pessoas estão deitadas na sua cama, ela está aqui deitada, assistindo, e em algum determinado momento ela pode bater o dedo. Ela bate o dedo e abre na hora. Abre a câmera dela, ela está lá deitadona na cama dela. Eu já vi isso não uma ou duas vezes acontecer. Eu já vi diversas vezes acontecer em algumas videoconferências que nós temos ali 20, 10 pessoas, todos na mesma tela, então quer dizer, todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo. Você deixou sua câmera fechada com a sua foto e sem querer você bateu o dedo no botão. Todo mundo vai ver o que você está fazendo ali. Então, é desagradável. Então tem que tomar um cuidado. Muito desagradável, com certeza. Bom, então... outra coisa, embora o formato online seja um ambiente mais informal, óbvio, você está na sua casa, alguns cuidados são importantes. Por exemplo, fazer lanchinho durante o processo seletivo não é indicado. Então, evitem, comam antes. Eu sei que na hora que você está no processo da fome é terrível, mas não façam isso. Não façam isso porque é terrível. O microfone, se você está de fone de ouvido, o microfone fica perto da sua boca. Qualquer movimento que você faz, qualquer ruído que você faz, a pessoa está te ouvindo, as pessoas estão te ouvindo. Então, vocês têm que tomar cuidado. Mascar chiclete, por exemplo, é terrível, porque mascar chiclete, o barulho que faz dentro da nossa cabeça é o barulho também que pode reproduzir aqui no microfone. Então, tem que tomar cuidado. Manter um copo de água sempre próximo é importante, porque às vezes a pessoa acaba falando muito e começa a engasgar, né? Começa a ter uma pigarra e tal, e ela precisa meio que lubrificar um pouco a garganta, então é importante, não vejo nada demais você tomar um pouco de água. Eu, como tomo muita água durante o dia, eu tomo água também durante a nossa conversa. Muito legal. Só um ponto, Marisa, para a gente finalizar ali o planejamento, né? É um tema muito polêmico, né? A Marisa até falou, quando a gente estava conversando sobre isso, a Marisa falou que a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Mas é um tema polêmico, mas é um tema que é importante a gente falar. Que é o quê? Quando você escolheu o local, silêncio, avisou a todos, então, todo script ali, tem o seu login, testou, tá funcionando tudo ok, tá tudo legal, tema polêmico. Isso não significa que tem que ser o melhor lugar do mundo, mas se você estiver, é importante você ver o que está atrás de você, tá? Não importa se atrás de você tem uma estante ou uma cozinha, no meu caso aqui eu estou num escritório, tem um sofá, não importa o que tem atrás de você. O importante é que este ambiente ele tenha uma certa organização e um cuidado muito grande. Por quê? Que esteja tudo em ordem, né? Concordo com você. Exatamente. Né? É assim, você imagina se você, Marisa, vai numa reunião, numa empresa, ou você vai no médico, você chega no médico, ele vai te atender, na mesa dele tem aquelas pilhas e pilhas de dossiês de pacientes.
a folha caída para um lado, para o outro, livro ali. Então, assim, não é um ambiente que você vai falar assim, putz, perfeito. Não, então assim, esse ambiente, e agora um cuidado muito grande, que é o quê? A câmera, ela mente para você. Quando você coloca Verdade. uma câmera e você está vendo, você vê um cenário. E as pessoas que estão vendo do outro lado, no nosso caso, acho que é um pouco menor, porque nós estamos dividindo a tela. Mas quando é só uma pessoa que está do outro lado, ela vê um ambiente mais amplo. Ela amplia, né? Exatamente. Então, às vezes, você está vendo, você não vê nada do lado. Você se ajeitou, colocou tudo para o lado de cá, para o lado dali, tá. Mas aí, quando você começou, a pessoa está vendo tudo aquilo lá que você jogou para os lados. Então, tome um grande cuidado. E aí, entre aquele, faça um teste antes com alguém. Ligue para um amigo, para alguém, para ver. São detalhes, mas são detalhes que às vezes a gente peca por eles. Então, eu diria até, sabe, que tem até pessoas que têm o fundo, né, que conseguem colocar e tudo mais. Sim. Mas o natural, eu acho que é ainda melhor. Mas porque o natural é aquilo e pronto. Porém, que esteja organizado, eu não vejo problema nenhum. Que seja uma porta, que seja na cozinha, né, uma parede, ou enfim. Eu acho que não tem problema nenhum, mas desde que esteja ok, né, não tem problema. Porque nós estamos em casa, todo mundo sabe disso, né? E só voltando àquele seu comentário do comer durante uma entrevista, durante uma reunião, né, isso demonstra o quê? Demonstra desinteresse. Se você está ali comendo, assim, demonstra para outra pessoa que você não está interessado no que ela está dizendo. Então, eu estou aqui conversando com vocês, né? E a Marisa está aqui, ó, olhando para o lado, comendo. Demonstra desinteresse. Né? Então, péssimo isso. É muito importante. E aquilo lá, principalmente uma entrevista, quem está do outro lado está te avaliando. Ele não é seu amigo. A gente já falou bastante disso, né, Marisa? A pessoa que está lá não é seu amigo. Eu já tive caso, Marisa, isso é engraçado. Já está entrevistando uma pessoa, ela estava num local que era muito quente, bastante calor, assim, era 3, 4 horas da tarde, uma sexta-feira, e a pessoa pegou uma tulipa de chopp e, pum, tomou a tulipa de chopp. Ai, nossa! Meu Deus! Sim, normal, eu tomo cerveja também, mas não durante uma entrevista. Sim! Não, durante a entrevista não. Aí a pessoa, né, que tá calor aqui, sabe? Eu tô só me refrescando. Mas era o momento? Não é. Não adianta. Não adianta, mesmo que estamos em 2020, modernos, inovadores, com e-commerce, com carreira em Y, pessoas jovens, capazes e tudo mais, mas isso eu acho que não se enquadra, sabe, Fernando? Ainda não adianta, eu acho que podemos seguir da maneira como sempre foi, não vai ser demais, sabe? Na verdade, nós estamos falando de quê? Uma hora, 2 horas no máximo, né? Então, você se controlar naquele período é importante. É importante. Outra coisa, não estou dizendo que a gente precisa colocar um smoking nem nada, mas colocar alguma coisa decente, porque a pessoa ela está te olhando também. Camiseta pode? Pode, claro que pode. Agora, numa entrevista, é para se pensar, depende muito do cargo, né? Uma camiseta com blazer pode? Nota 10, aliás, eu acho lindo. Homem de camiseta e blazer. Eu acho que está bem arrumado, né? Mas assim, você tem que tomar cuidado. E, de novo, os famosos decotes, as mulheres às vezes exageram, roupas transparentes, no vídeo dá para ver tudo também. Então, evitem isso, porque assim, a gente tem que se preocupar com a nossa aparência, ainda que esteja no vídeo, porque a gente vai, da mesma maneira, vai ser olhado também. Então, é um ponto para se pensar. Cuidar da aparência e se preocupar com o que a gente vai usar, né? Hoje eu até coloquei um blazer aqui para. Não, nossa senhora, você exagerou, tá ótimo. É para mostrar, e esse é um tema que eu queria falar, né? Muitas pessoas perguntam o que utilizar para uma entrevista, o que utilizar para uma videoconferência. O que eu sei, o que eu respondo, principalmente para os candidatos quando me perguntam isso. PEC para mais. Pelo excesso. Pelo excesso, exatamente. E não então, pela omissão.
Exato. Então, assim, se é uma entrevista, gente, coloca o homem, coloca um blazer e uma camisa. Aham, Dependendo da empresa, você sabe que é uma empresa conservadora, coloca uma gravata, né? sim. Mulheres, coloque um blazer, uma Uhum. camiseta, um blazerzinho. Imagine, né? É uma coisa que eu falo para todos. Imagine que você está indo para a empresa, né? Imagine que você está indo para uma entrevista presencial. O que você utilizaria para uma entrevista presencial? É a É, mesma é coisa. a mesma situação, exatamente. É a mesma coisa. Né? E até um ponto, viu? Eu já vi casos, eu já fiquei sabendo de casos de pessoas que pediram até, isso daí não é normal, mas pediram até para a pessoa levantar, para ver, deixa eu ver seu tamanho, alguma coisa assim, para ver como é que a pessoa estava. Então, Ah, assim, é importante você estar com uma vestimenta própria, para uhum. até mostra sua seriedade para aquele momento. Né? O quanto que você se preparou, o quanto que você está Exatamente. pronto para aquele momento. Uhum. Então, Um esse ponto é. também que é importante, sabe, Fernando? Desculpa te cortar, não sei Claro, se você quer claro. finalizar. Um Não, 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 ponto que eu acho que é era isso mesmo. importante é você, se você não está se sentindo bem, fale. Fale, porque assim, às vezes a pessoa fica segurando, segurando, ela tá, de repente, um excesso de ansiedade deixou ela um pouco se sentindo mal, Uhum. estafada e tudo mais, e acaba, né, começando a ter vertigem e tal, é melhor falar. Porque assim, senão a entrevista vai se estender de uma maneira ruim, você vai começar a querer correr, atropelar para poder desligar logo, e isso fica ruim. A minha sugestão é essa, de repente, algumas pessoas têm outras sugestões, mas assim, falar e reagendar a entrevista, para mim, é o mais honesto. Eu acho Uhum. que é Perfeito, o perfeito. melhor. Outra coisa, não é o correto, não é o mundo ideal. Eu, como sempre me acostumei a fazer as coisas sempre adiantado do horário que está marcado, dificilmente eu me atraso. Quando eu me atraso é porque realmente eu me atrasei. Então, se você vê que você vai se atrasar, avisa. Não Sim. fique esperando passar meia hora, 40 minutos, isso é péssimo. Avise. Não é feio, não é old school nem nada. É uma questão de respeito pela pessoa. A pessoa está te esperando no horário marcado. Avise 5 minutos, 10 minutos antes. Se você já consegue perceber que você, por algum motivo, vai se atrasar, avise. É honesto também, Até né? porque esses 5, 10 minutos, se você avisou, a pessoa pode ir fazer outras coisas, ela não vai ficar ali parada te esperando. Exato, Né? exatamente. E eu não acho que a pessoa vai levar a mal. Não acho. Não, também não. Desde que Mas o você importante, avise. o importante que é o que a Marisa falou, é entrar sempre pelo menos 5 minutos antes. Exatamente. Esse é a principal dica, entre 5 minutos antes. Porque se for dar Sim. problema, você tem 5 minutos para resolver esse problema. Entre 5 minutos antes, principalmente nas vídeos, nas teleconferências, nas entrevistas ao É, vivo. 5 minutos antes é exatamente. muito bom. Né? Então Bom, vamos imaginar que você vai entrar numa teleconferência e já tem pessoas lá. Logo que você entrar, se apresente. Isso é bem importante. Por quê? Porque senão as pessoas que estão lá vão pensar que você está querendo ouvir a conversa. Isso é horrível. Então, entrou, já se apresenta. Que aí você já entra no pacote de todas as pessoas, né? Senão, eu não sei se vocês conseguem perceber. Entra alguém e a pessoa fica ali cantinho, achando que vai incomodar. Muitas vezes é por isso que ela não se apresenta. Não tem problema. Entrou, se apresenta, porque aí você já faz parte do grupo. Acho que é Uhum. importante isso. Às vezes, né, Marisa, não necessariamente você precisa falar, porque aí você vai interromper, mas manda um boa noite, estou aqui, Isso, no chat, no escreve chat. alguma coisa. Né? Exatamente. Então, isso é muito importante, que nem aqui, né? Aqui a gente vê muitas pessoas escrevendo boa noite, olá, tal. É, Então, isso é importante, né? Você com avisar certeza. que está lá, você avisar que chegou, né? Então, É esse é, muito esse é importante. um, é um ponto bem bacana que você tocou, que é legal. Eu Marisa, falei demais já, Fernando. Não sei se você quer falar também algumas coisas. não, assim, um outro ponto importante
Aí eu vou passar algumas dicas agora, principalmente para quem participa de processos de recrutamento e seleção. Né? É natural, quando a gente está no processo, a gente ficar nervoso. Principalmente uma videoconferência. Não são todas as pessoas que conhecem o que eu devo falar, como eu devo me comportar em uma videoconferência. Primeiro ponto, seja natural, seja você mesmo. Uhum. Outro ponto, olha lá, agora depois que nós falamos, bastante gente dando boa noite a todos. Outro ponto, é natural quando você está nervoso, você esquecer de alguma coisa. Então, gente, não é desmérito para ninguém ter aqui, ó, uma colinha. Cola. E assim, aproveitem, por exemplo, a tecnologia. Então, a tecnologia, o que ela nos dá? O seu currículo está em Word, abre o Word, deixa aqui, ó, porque aqui, ó, eu estou falando com vocês, eu estou lendo aqui uma coisa que está escrita no meu computador, eu estou de olho para a câmera, eu estou voltado para o que eu estou fazendo. Então, utilize como uma cola, utilize como um ponto de apoio, né? Tanto para uma entrevista quanto para uma videoconferência. Né? Então, assim, tem ali uma colinha, isso daí não é desmérito para ninguém ter essa colinha. Com certeza. É um ponto muito importante. Agora, quando posso só te interromper, quando eu não posso levar uma colinha, eu tento decorar, e aí uma sugestão para as pessoas: decorem algumas palavras em ordem alfabética. Então, quero falar esse tema que começa com a letra A, o outro C e tarará, e aí vai indo. Essa sequência ajuda muito. Então, é uma maneira quando você não pode levar uma cola. Né? E muitas das vezes a gente não pode, né, Fernando? Então, decorem algumas palavras-chave em ordem alfabética. Isso ajuda também. Exatamente. Mas, gente, então assim, a gente falando aqui de uma videoconferência ou de uma entrevista, o importante é isso, né? Voltando, é ser natural, ser você mesmo. Uhum. Imagine que você está numa conversa pessoal, olhe no olho, olhe para a câmera, como se você estivesse olhando no olho da pessoa. Não tire o foco. Porque assim, quando você está falando, se eu estiver falando olhando para baixo aqui, ó, as pessoas vão entender que eu estou lendo algo ou que eu não estou focado no que eu estou falando. Olha a diferença de eu falar olhando para a câmera. Eu estou falando para você, direto para quem está me ouvindo aqui. Então, essa é uma preocupação muito grande que você tem que ter. Uhum. Faça ensaios, né? Pega o celular, pega o computador, faça ensaios, grave alguns vídeos, né? Faça, como a Marisa falou, grave ali por ordem alfabética e já faz um ensaio antes, né? Tenta fazer algo que possa te ajudar, né? Tem uma coisa que eu tenho anotado aqui, Marisa, que é assim para videoconferências, né? Quando a gente tem outras pessoas ou quando nós estamos nas empresas, né? Uma coisa que eu falo para todos é o quê? O home office é uma extensão do seu local de trabalho. Uhum. Não é porque você está trabalhando da sua casa que você deixará de tomar os cuidados que você teria dentro de uma reunião presencial. Né? Então, assim, por quê? Eu já vi casos de pessoas que estão aqui dentro de uma reunião, uma videoconferência, e essa pessoa, ela vai, liga a televisão para assistir um jogo de futebol. A pessoa, ela não está com a vestimenta correta. A pessoa, ela coloca no mudo e aí ela começa a falar com alguém do lado. Então, tá no mudo aqui, eu tô conversando com a pessoa do lado. Todos que estão do outro lado, eles estão te vendo. Então, esse é um cuidado muito grande que a gente tem que tomar. Né? Que as suas ações, elas estão sendo vistas por todos. Uhum. Já teve caso em videoconferências que eu participei, que a pessoa dormiu. Se você está numa plateia de 100, 200 pessoas, você dá uma cochilada, quem nunca? Né? Uhum. Você está cansado no dia anterior, deu aquela cochilada numa plateia de 200 pessoas, ninguém... Às vezes o palestrante pode ver e é normal. Agora, quando você está numa vídeo,
lembre-se que você está num painel com todos os rostos aqui, tá todo mundo te vendo, e muito próximo, com 45 centímetros aqui na minha frente. Então, qualquer ato que eu faça que desabone, ou que me mostre que eu não estou atento àquilo que está sendo falado, é perceptível. Então, você que está trabalhando e está participando de reuniões, tome muito cuidado com isso. Porque infelizmente, eu já presenciei empresas dando advertência ou até avaliando mal um funcionário por conta do comportamento dele nas reuniões online. Uhum. Então, é um cuidado muito grande que as pessoas têm que tomar. Com certeza. Então, é muito, muito complicado isso daí. Né? Então, Marisa, eu acho que assim, do tema de um teletrabalho que a gente fala das reuniões, eu acho que a gente conseguiu abordar todos os temas. Uhum. Né? Lembrando que a pessoa que está do outro lado, isso é o principal, ela consegue perceber os seus sentimentos, ela consegue perceber o que está se passando do outro lado. Então, tome um grande cuidado. Tá? Uhum. E entrevistas. Entrevistas, eu tenho até alguns cases aí que eu posso compartilhar com vocês. Né? Eu tive outro case, Marisa, que foi até engraçado, que assim, eu estava fazendo uma avaliação comportamental do profissional, e aí o profissional conseguiu assim, manter uma resiliência, e eu forçando ali o profissional para tentar tirar ele da zona de conforto, uma resiliência. E aí o que aconteceu? O filho passou uma vez atrás. Pum. O filho passou outra vez atrás. Pum. E o profissional manteve a postura ali. Quando o filho passou a terceira vez, ele virou e falou: "Você não está vendo que eu estou numa entrevista? Sai daqui agora!" Então, assim, toda aquela. A postura que ele estava mantendo. Exatamente. Toda aquela preparação que ele fez para conseguir fazer uma entrevista que eu não percebo, foi tudo por água abaixo. Tira a concentração, né, Fernando? Você perde a concentração, não adianta. Exatamente. E esse é um ponto muito importante, Marisa, que você comentou agora. Quando você está numa entrevista, principalmente, você precisa estar concentrado. Por isso que você precisa estar no melhor ambiente possível. Né? Quando nós vamos nas empresas, né, eu já vi candidatos reclamando, falando, pô, fui numa empresa e na hora da entrevista, eu fiz uma entrevista num lugar aberto, um monte de gente falando, eu não consegui me concentrar na entrevista. Então, assim, imagine que na sua casa é da mesma forma. Você precisa estar num ambiente que você consiga fazer uma concentração. Ok? Outro ponto, Marisa. Pessoas já marcaram reuniões comigo, entrevistas, e quando chegou na hora, onde que a pessoa estava? No trânsito. Aí a pessoa coloca o vídeo e quer conversar com você ali e vai. Gente, não façam isso. É a pior coisa. Você vai ser desclassificado de um processo. Você não vai fazer uma boa reunião se você estiver dentro da empresa. Peça desculpas. Fala que você pegou trânsito ou o que for, mas não faça reuniões ou entrevistas dirigindo com uma câmera. Porque não fica trepidando, né? Não adianta. Não fica bom. E eu já tive, não foi uma só, viu? Já tive algumas, né? Uma outra dica. Pessoa que às vezes eu vou participar de um processo seletivo, eu estou trabalhando. E a entrevista é agendada uma vídeo no horário do trabalho. Eu até consigo. Eu reservo na hora do almoço uma sala ali e tal para fazer uma entrevista. Não é o correto, mas algumas pessoas fazem isso, porque até a própria empresa, né, ele está num período de aviso prévio, algo nesse sentido. Então, avise o entrevistador, estou no meu ambiente de trabalho, e se alguém me interromper, a gente continua no outro horário. Então, assim, avisa. Tudo que é combinado antes, não tem problema.
Eu também acho. É que Voltando muitas aqui vezes as pessoas querem esconder, né, alguma coisa, acha que o cachorro não vai latir, acha que o gás não vai passar na hora e tal. Então, assim, é complicado. Então, seja você mesmo e seja transparente, né? Eu acho que a vida é muito melhor, assim. exatamente, exatamente. E uma última dica que eu tenho para passar para vocês, que é, hoje, 99% das ferramentas que fazem videoconferência, você faz a inscrição gratuita. Uhum. Então, às vezes as pessoas têm medo. Será que isso eu consigo? Será que eu não consigo? Será que eu vou conseguir fazer? Todas são gratuitas, gente. Você baixa o aplicativo, você vai lá e fazer. E aí, se você precisar fazer de uma forma diferente, aí você faz um upgrade no plano. Então, hoje, a grande maioria, tá? Por isso que eu falo 99%, uma ou outra pode Uhum. ter que você tem que pagar, mas a grande maioria é gratuita. Então, o que a Marisa falou lá atrás, lá no início dessa nossa conversa, não tem desculpa. Não tem É. desculpa para você não participar de um processo. Né? E outra E também, né, Fernando? Quando você está participando de um processo e a empresa, o Headhunter, vai te mandar o link, você não precisa nem instalar. Você simplesmente clica naquele link. Que você vai instalar quando você vai usar, quando você vai convidar outras pessoas, né? Mas quando alguém vai te mandar um link para você participar de uma reunião, de uma entrevista, você não precisa instalar nada. Então, esse bloqueio que muita gente tem. Não pode ser uma desculpa, né? Eu não consigo, eu não instalei, o Zoom, não sei o que lá. Não, é só você clicar. Exatamente, exatamente. A grande maioria, elas têm uma plataforma, tem um aplicativo, e também você consegue acessar via a rede, internet. Né? Ela sempre pede as duas opções. E outra coisa, eu vou te falar sempre quando eu vou fazer alguma coisa, o meu filho de 10 anos, ele já sabe, ele já está utilizando isso daí. Então, assim, pergunte para alguém mais novo, que ele com certeza saberá. Meu filho de 10 anos, ele conhece Zoom, conhece Teams, ele conhece tudo. Talvez ele esteja fazendo na aula, né? Fazendo aula com alguma plataforma. Exato. Então, assim, eles já estão crescendo com essas ferramentas. Então, com a tecnologia, exato. Pergunte para eles, eles vão saber te dar a resposta e vão saber, até te dar algumas dicas que você vai fazer melhor. Eu tenho certeza. Com certeza. Eu tenho certeza. Gente, então assim, esses eram os principais pontos que nós tínhamos para passar para vocês. Caso alguém tenha alguma pergunta, estamos aqui para responder de imediato. Caso alguém tenha algum caso para comentar, estamos aqui também. Só escrever aqui que eu já leio, né? Mas, em linhas gerais, eram essas informações. Lembrando que essas nossas conversas de segunda-feira, nós passamos para cada 15 dias. Então, a cada 15 dias, nós vamos trazendo um tema diferente para vocês. Um ponto muito importante é compartilhem esse vídeo, porque esse vídeo ele pode ajudar alguém que está dentro da sua rede. Às vezes tem alguém ali na sua rede que está participando de um processo, ou que está participando de de reuniões. Essa pessoa, ela com certeza vai te agradecer se você compartilhar e ela assistir. Né? Como a Marisa falou lá no início, tudo que nós passamos aqui não está escrito em livros. Ninguém aprende na faculdade. Então, assim, quando você está na faculdade, o professor não vai falar assim, como se comportar numa videoconferência. Isso daqui são vivências e relatos que nós temos aí de pessoas. Né? Então, é isso que a gente tinha para passar para vocês. Né? Eu estou lendo aqui da pessoa escrevendo, a Cristiane, né, passando aqui dicas importantes, tal. Vou até colocar aqui o que a Cristiane colocou. Muito obrigado, Cristiane. Né? Então, ó, ponto importante, eu estou me vendo. Eu não vou ficar para baixo ali do que a Cristiane falou. Né? Muitas vezes não se atenta somente para o que vai falar, se esquece devido ao nervosismo, né, do que seria óbvio.
Então, obrigado, Cristiane, pelo seu comentário. Então, é isso, gente. Então, assim, é não se preparar somente para a entrevista, e se preparar para o momento. É isso. Exatamente. E o momento requer muita mudança, né? Esse tema da pandemia fez nós aprendermos muita coisa que a gente não conhecia. Então, é realmente aprender e ver que não é nada assim, eu preciso estudar, fazer um MBA. Não é. É realmente você se atualizar de novo. Essas dicas são apenas sugestões para você se preparar. Não está nos livros, porém, nós temos alguns anos aí de bagagem, de entrevistas, e já vivenciamos muita coisa. Então, muita coisa que não deveria ter acontecido. Então, por isso que nós acabamos formulando esse tema, porque é bastante importante, gente. Não são bobeiras, não são assim, eu vou fazer mais ou menos, isso daqui não faz sentido e tal. Eu acho que vale a pena vocês seguirem, sim, porque acho que faz muita diferença. Marisa, e um tema, né, que assim, eu já conversei com algumas pessoas e o pessoal fala assim, mas é que eu tenho vergonha de ficar na frente de uma câmera. Pense que você não está na frente de uma câmera. Você está sendo entrevistado. Exatamente. Você está numa reunião. Se você estiver dentro da empresa em uma reunião, é porque o que acontece, né? Quando a gente está aqui, eu estou me vendo aqui. Eu tenho um espelho. Né? Eu estou me vendo na câmera. E quando eu estou numa reunião, eu estou falando para uma pessoa que está na minha frente. Então, se você tem esse receio de se ver no espelho ali, de ter essa vergonha, quer uma dica? A partir do momento que começou a entrevista, tira o vídeo. Coloque, sobe um documento em Word. Sobe uma outra tela, você não vai se ver. E aí você vai entender que você está numa conversa por telefone com a pessoa. Então, muitas pessoas têm esse receio, né? Eu tô me vendo ali, putz, eu não tô legal desse lado, aí a pessoa tenta ficar aqui, tal. Então, assim, se você não tem, coloque uma tela. Pronto. A pessoa falando. E você tá natural ali conversando com ela. Exato. Né? Então, é essa a ideia, pessoal. Marisa, uma consideração final para a gente passar para o pessoal aí e fechar o nosso tema de hoje. Olha, eu gostaria apenas de agradecer as pessoas que estão aqui nos ouvindo, interessados. Eu acho que pessoas que estão nos ouvindo é porque realmente querem aprender, querem ouvir também o que outras pessoas têm para dizer nesses momentos de teleconferências, de entrevistas. Então, eu acho que são dicas muito válidas e agradecer essas pessoas que estão aqui nos ouvindo e interessadas em aprender pela nossa experiência. Desejar boa noite para todo mundo e que realmente essas dicas, como nós estamos falando até agora, elas agregam bastante. Acreditem, porque nós não estamos aqui falando apenas para poder ter mais uma live na nossa carreira. Realmente elas fazem diferença. Legal, Marisa, obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui conosco. Mais uma vez, pedir para vocês compartilharem, que isso nos ajuda as pessoas que estão do outro lado. Todos os nossos vídeos nós subimos depois no nosso blog da Gluck. E eu gostaria de também fazer um comentário. Nós estamos montando um grupo no WhatsApp para a gente debater os temas que nós vamos conversar daqui a 15 dias. Então, se você nos acompanha, as nossas lives, e tiver interesse de participar desse grupo, e ali nós vamos falar sobre outros temas também, compartilhar algumas ideias com vocês. Manda no meu inbox, ou no inbox da Marisa, aqui no Facebook, ou do LinkedIn, ou de qualquer rede social que for, uma mensagem com o seu número, dizendo, eu quero participar do grupo. Que aí nós vamos mandar o link para você entrar nesse grupo. Tá ok? Então, nós vamos compartilhar essa informação. Então, eu estou divulgando agora esse grupo para vocês. Nós tivemos essa ideia aí há pouco tempo. Então, a ideia é essa. Não vai ser um grupo fechado e um grupo que não vai ficar aberto para comentários. Então, nós vamos só
contribuir um dia ou outro, a gente abre para algumas ideias, mas a ideia é que vocês fiquem sabendo de primeira mão sobre novidades. Ok? Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Semana que vem não teremos a nossa conversa de segunda, mas nós teremos um convidado especial na quinta-feira. Sempre essa quinta próxima, na nossa live com um convidado. Já deixo aí o convite para vocês para virem assistir conosco. Tá ok? E lembrando, caso alguém tenha interesse em conhecer um pouco mais sobre o nosso programa de orientação de carreira, por favor, nos mandem uma mensagem. Nós estamos aí com um programa bem interessante, agora nesse momento de crise e pandemia. Então, nós estamos ajudando muitas pessoas. Então, tem pessoas que achavam que nunca ia conseguir fazer um trabalho de orientação nesse sentido, que depois que conversa com a gente, fala, nossa, realmente eu acho que eu consigo fazer. Então, nos procurem, que a gente tem um trabalho bem bacana e a gente tem preços bem interessantes para passar para vocês. Ok? Uma ótima semana a todos. Muito obrigado pela presença. Boa noite. Guardamos vocês aí nas próximas. Até mais. Obrigado, Tchau. Marisa. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite. Tchau.